Boa noite, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo do InResidence. Hoje o nosso assunto é laje impermeabilizada. A gente vai compartilhar com vocês algumas soluções que nós aplicamos nos nossos projetos para facilitar a vida de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Igor Campos. E eu sou a Suiene Aracaki, sejam muito bem-vindos. A gente fica sempre muito feliz de compartilhar o que a gente aprendeu, né, ao longo de muitos anos aí de jornada com vocês. Porque o que acontece? A gente percebe muito quando a gente compartilha alguns dos nossos desenhos que as pessoas, quando avaliam, leem os nossos desenhos, em especial as plantas de cobertura, elas ficam com uma série de dúvidas, sobretudo em relação às indicações e à representação dos caimentos das lajes impermeabilizadas dos nossos projetos. E a gente quer justamente abrir um arquivo aqui com vocês, mostrar como a gente faz e, eventualmente, fazer um desenho aqui ao vivo e a cores para vocês terem uma maior compreensão e entenderem definitivamente essa questão. E pouco se explica nas universidades como se deve representar, como se deve, de fato, fazer essa representação para que as pessoas que venham a executar os projetos, né, os nossos projetos, não tenham dúvida no momento da execução. Então, essa é a ideia. E a gente vai compartilhar, como sempre, uma tela. Aproveita que você está aqui, manda o link da nossa live para os colegas, para eles também aproveitar esse conteúdo que a gente preparou com muito carinho para todos vocês. Eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês e que provavelmente, para alguns, talvez a gente chova no molhado, mas talvez para a grande maioria vai ser uma novidade como a gente vai apresentar essa questão para vocês, tá certo? Já deixa o like aqui para a gente poder também ter, enfim, o nosso conteúdo divulgado da melhor maneira possível. Vamos lá, vamos compartilhar as nossas telas com vocês. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as lajes impermeabilizadas, uma pequena introdução muito rápida. Eu gostei muito dessa foto, eu estava buscando nos meus arquivos, porque esse projeto a gente concluiu, acho que se não me falha a memória, em 2018. E em 2018, quando você olha, né, uma pessoa toda equipada com EPIs, aí, equipamento de proteções individuais, a gente até imagina que já estava no universo da Covid, da pandemia, mas não é o caso. O cara estava justamente ali, enfim, protegido para fazer um tipo de impermeabilização que nem todo mundo teve a oportunidade de trabalhar com ela, e nós tivemos nesse projeto, achamos muito legal, que é a impermeabilização por poliureia. É praticamente uma pintura que se faz na laje, né? Uma manta líquida Jateamento, que eles né? chamam, né? E é bem legal, e a gente vai trazer um pouquinho de algumas imagens para vocês desse processo, que é bem interessante. E é muito simples, né? Então, isso que é legal. E é um processo simples, fácil, prático, que tem um custo um pouquinho mais elevado, mas, em compensação, do ponto de vista de aplicação, é mais rápido, tem uma série de vantagens nesse sentido. Quando a gente inicia um projeto e, de alguma maneira, começa a trabalhar em um estudo preliminar, claro, tem algumas questões que são muito importantes que a gente já vai definir, como, por exemplo, o sistema construtivo que a gente vai adotar para elaborar aquele respectivo projeto que a gente está desenvolvendo, e enfim, essa intenção de trabalhar com um sistema construtivo, seja ele qual for, vai, de alguma maneira, impactar na nossa decisão do tipo de impermeabilização do sistema que a gente vai utilizar no nosso projeto. Então, claro, a gente tem o aço, tem a madeira, o concreto, sistemas mistos que a gente pode utilizar, mas tem algumas especificidades que, em determinado momento, um tipo de impermeabilização é mais interessante do que outras alternativas que a gente tem no mercado, tá? Então, já coloquem na cabeça de vocês que a impermeabilização, as lajes impermeabilizadas, elas já devem estar no radar de vocês desde o início, quando vocês conceberem os seus projetos. Então, esse é um aspecto que a gente reforça muito e que a gente gosta de salientar. E aí a gente tem alguns tipos de impermeabilização. Né? Para ser de uma forma bem clara e bem objetiva, a gente tem as impermeabilizações que são rígidas e as impermeabilizações flexíveis. Qual que é a diferença de uma para outra? Na verdade, as impermeabilizações rígidas são aquelas que normalmente são trabalhadas com essas argamassas impermeáveis, argamassas poliméricas, que dão mais adensamento ao produto que a gente está trabalhando.
Por quê? A gente tem a outro tipo de impermeabilização, que são as flexíveis, que na verdade são mantas, né? São substratos que são aplicados sobre as estruturas. As rígidas, elas fazem parte do componente como agregado e são misturadas no momento, enfim, se a gente estiver falando, por exemplo, do concreto armado, isso está junto, está ali trabalhado nessa situação, porque elas não suportam, na verdade, as dilatações e os trabalhos das estruturas. Normalmente, as rígidas são utilizadas ali em muros de arrimos, em postos de elevadores, em estruturas, eventualmente até estruturas de laje. Tem um agregado que a gente coloca hoje, que é um penetrum, que é, enfim, um tipo de impermeabilizante que é colocado junto do concreto, que dá uma resistência muito interessante e, claro, impermeabiliza da melhor maneira possível. E a gente tem as mantas flexíveis aí que a gente pode falar, né, que são as mantas asfálticas, que é a mais utilizada, a mais comum e que a gente vê na grande maioria aí das lajes impermeabilizadas. A gente tem aquela que é aluminizada, né, que é prateada, que reflete mais, ou seja, os raios solares, tem aquela que é preta, tem manta anti-raiz, enfim, tem uma série de mantas específicas que, claro, quando vocês evidentemente estiverem pensando no projeto de vocês, é importante que vocês façam as suas pesquisas junto aos fornecedores para obter as informações e que elas sejam precisas e estejam alinhadas com o pensamento de vocês. E tem algumas outras, por exemplo, a gente tem essa manta de EVA, que é uma manta, né, de etileno vinil acetato, eu procurei direitinho o termo, eu não sabia, trouxe aqui para compartilhar com vocês. Tem um fornecedor, ele é mais conhecido como a manta alvitra, e que também é utilizada com bastante recorrência. Se a gente tem, por exemplo, algumas estruturas em madeira, com placas de compensado de OBS, a gente pode utilizar a manta alvitra por cima, e tem a poliureia, que é essa imagem aí também que eu já compartilhei com vocês. Então, são basicamente esses dois tipos que a gente tem, as rígidas e as flexíveis, e, claro, dentro desse universo tem uma série, ou seja, de abordagens e de materiais que podem ser aplicados. Beleza? Só para a gente introduzir um pouquinho essa questão. Bom, o terceiro reflexo que a gente tem que ter, né? Ou seja, a gente falou ali do sistema construtivo, a gente falou dos tipos de impermeabilização que a gente tem, né? As rígidas e as flexíveis, e a gente tem que pensar agora no dimensionamento, né? Ou seja, como é que eu vou dimensionar para dar vazão, ou seja, em relação às águas pluviais, como eu vou dimensionar, ou seja, as minhas descidas de águas pluviais e a quantidade de tubos, né, ou seja, necessários para que a gente possa dar a vazão e não ter problema nas nossas lajes impermeabilizadas. E aí tem um parâmetro muito importante, que são os índices pluviométricos de cada região. Cada região tem um, e em função desses índices pluviométricos, você vai definir a quantidade de descidas de águas pluviais necessárias para que a gente consiga evitar problemas e ter uma vazão tranquila, sem prejuízos nenhum para os nossos clientes. E a outra questão que é importante a gente levar em consideração é a dose de desconfiança e precaução, ou seja, mineiros, né, sejamos mineiros, desconfiados, enfim, né, a gente tem que ter realmente um reflexo para dar a possibilidade, se eventualmente um desses tubos entupir, por algum motivo, seja ele qual for, Sim. a gente ter alternativas para dar vazão e escoamento dessas águas pluviais. Olha, por exemplo, né? Imagina que você está fazendo a impermeabilização de uma que tenha de uma cobertura que tem uma área pequena. Aqui na nossa região, a norma pede uma descida para cada 75 metros quadrados. Porém, imagina que você esteja fazendo a impermeabilização e a vazão aí de uma cobertura de 40 metros, 50 metros quadrados. É inferior a 75 metros quadrados que a norma pede. Porém, se você for colocar só uma descida, vai que essa descida entope, né? Então, é exatamente essa dose de desconfiança e precaução que o Igor está comentando, que a gente não sabe, às vezes pode morrer um passarinho, entupir a descida lá em cima, e pode acontecer mesmo, né? Porque imprevistos acontecem. Ou até mesmo folha, né, que fecha
o tubo, a boca do tubo. Então, a gente precisa, sim, pensar, enquanto projetistas, pensar em situações piores, né, as piores possíveis. E, nesse caso, evitar que aconteça um acidente do tipo, se tem uma descida, o ralo está entupido e não desce a água, imagina que vocês vão ter uma piscina suspensa que não foi preparada para isso, né? Não foi estruturada para isso. Então, a dose de precaução e desconfiança é É bom a gente bem-vinda. ter para ter um sono tranquilo. Então, fica aí a dica para vocês. Além da norma e dos índices pluviométricos definidos, a gente ter realmente esse reflexo, né? E aqui em Brasília, como bem colocou a Suiene, né, a gente tem um tubo de descida de água pluvial de 100 milímetros, né, a cada 75 metros quadrados, ou seja, 10 centímetros. Isso, claro, é uma referência e pode variar. De repente, eu posso ter, numa área maior, eu posso ter uma dimensão um pouco maior e um tubo só. Só que aí entra nessa questão que a Sui comentou, tem que tomar cuidado para a gente poder, eventualmente, se livrar de problemas caso haja, sei lá, um entupimento em uma dessas descidas, tá? Então, esse é um aspecto legal e importante para a gente ter em mente. Outra questão, que aí a gente vai falar um pouquinho de como desenhar, representar e informar, né? Ou seja, a solução dessas descidas de água pluvial para as pessoas que vão executar o nosso trabalho. Uma das questões que a gente mais vê na representação dos desenhos é os colegas colocarem as inclinações e as porcentagens de inclinação nas lajes, indicando, ou seja, o sentido de caimento das águas pluviais direcionando para o tubo. O que acontece? Se você coloca a inclinação 1%, 2%, 3%, dependendo inclusive do posicionamento do tubo de descida de água pluvial, você não vai dar uma informação precisa para quem está executando. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso e evitar, daí sim a gente já começa a entrar numa informação bem precisa, evitar que se faça essas representações e indicações em porcentagem e a gente estabelecer para quem vai executar os níveis já calculados em função das orientações dos fornecedores para as mantas que estão sendo utilizadas. 1%, 1,5%, 2%, e aí, claro, de novo, vai um pouquinho da precaução e da nossa desconfiança do ponto de vista de execução. Eu vou compartilhar uma outra tela com vocês aqui, de um outro projeto que eu acho que é legal a gente ter aqui para vocês, a gente poder conversar a respeito dele, que eu acho que vai ser uma solução bem interessante. Esse é um projeto, então a imagem que vocês viram, né? Esse projeto não foi construído, não foi executado, é de autoria da Sui e minha também. Nós fizemos esse projeto já tem um bom tempo. E aí a gente tem aqui a plantinha de cobertura que eu estou trazendo para vocês. E aqui é aquele momento que, se vocês tiverem dúvida, gente, usem o chat para a gente poder conversar a respeito, tá? Então, essa é a plantinha de cobertura dessa casa que nós projetamos. É uma casa que tem cerca de 250 metros quadrados. Os vãos estão aí em torno de 5 metros e 2,5 metros de balanço para cada um dos lados. E a gente tem, em função da solução que nós adotamos, se vocês observarem, os eixos 1, 2, 3, 4, 5 são vigas invertidas. Então, a gente tem uma laje de concreto e as vigas invertidas. E formam nesses espaços que vocês estão verificando aqui o que é conhecido no jargão técnico como piscinas, né? Se a gente for, na verdade, avaliar direitinho, a gente está consolidando algumas piscinas em função, ou seja, dessas vigas invertidas e das vigas periféricas que fecham o contorno do desenho. O que acontece? Eu vou fazer um desenhozinho aqui do lado. Digamos que aqui a gente não está usando aquele princípio da precaução, né? E a gente está fazendo só, tem uma lajezinha com uma descida de água pluvial localizada na parte central ali. E aí, normalmente, o que a gente costuma ver, a grande maioria dos projetos, o cara pega e me coloca aqui, vou até colocar, tá, gente, assim, para a gente fazer. Aí a gente vê assim. Bom, só para vocês terem uma ideia, normalmente é o que a gente costuma identificar. O que acontece? Nessa situação,
É possível fazer dessa maneira? Sim, é possível. Aqui a gente não teria nenhum problema, sobretudo porque a gente está considerando que isso é um quadrado perfeito, tá? Ou seja, essa é a indicação de 1%, e aí tudo bem, se a gente está falando em uma laje que tem dimensões, né, iguais, um quadrado perfeito, e a descida de água pluvial está no centro, dá para ser feito dessa forma. Agora, se eu não tiver, por exemplo, nessa laje que a gente está comentando, forro na parte inferior e ela for uma laje aparente, e eu não tiver como descer meu tubo de água pluvial, se não em uma dessas paredes, o que vai acontecer? Eu fiz esse deslocamento. E quando eu faço esse deslocamento, o que vocês precisam entender aí nesse caso é que as minhas inclinações, as porcentagens da forma com que estão agora, desenhada e representada, estão completamente diferentes. Aqui eu vou ter uma porcentagem X, aqui eu vou ter outra, aqui eu vou ter outra, aqui eu vou ter outra. Então, vejam, quando a gente tem, né, a gente até fazia muito isso para os alunos da gente, né? A gente estava lá explicando essa situação. Eu vou fazer para vocês aqui, ó, é uma maquetinha de papel para ter esse entendimento, né? Quando a gente tem essa solução, né, que é basicamente isso aqui que vocês estão vendo, não sei se está dando para ver. Bom, beleza, lá. Né, que a gente tem na parte central, um quadrado perfeito, beleza, eu consigo ter ali tranquilamente a minha descida de água pluvial com 1% de inclinação. Mas a partir do momento em que eu mudo, eu vou precisar, na verdade, calcular os níveis, ajustar os níveis para que eu consiga realmente que essa inclinação, né, que essas partes inferiores ali estabelecidas, consigam conduzir a água da maneira correta para a minha descida de água pluvial. E como é que eu vou fazer isso? Aí, na verdade, eu vou estabelecer e calcular esses níveis e essas minhas inclinações. Então, o que acontece? Eu vou pegar, e eu não sou mineiro não, eu sou goiano, mas a minha alma é mineira, tá, gente? Então, aqui, ó, eu vou pegar essa minha maior distância. Qual que é a maior distância que está dando ali? Ó? Se vocês observarem aqui, ó, está dando 4,50 metros, praticamente, não, 4,46 metros. Essa é a minha maior distância. Eu tenho que calcular realmente o meu nível para o caso crítico. E aí eu vou estabelecer, a partir de então, a minha cota de nível, o ponto mais alto. Vocês concordam comigo que esse trecho aqui, ó, que eu selecionei, tem que ser o trecho mais alto e aqui o ponto mais baixo. Então, eu tenho que fazer uma regularização na minha laje. É uma argamassa de regularização para que esses caimentos conduzam a água para o meu ponto de descida de água pluvial. Beleza? Então, essa é a ideia e é esse o princípio. E como é que eu vou fazer? Eu vou calcular, então, aquela formulazinha simples que a gente tem, né? Ou seja, realmente estabelecer que é o que é I é igual a X sobre Y para a gente poder entender em que nível eu vou precisar trabalhar. Normalmente, o que a gente tem, as indicações, as recomendações dos fabricantes para as lajes impermeabilizadas, para os tipos de laje que eu compartilhei com vocês, né, eles falam, ó, em torno de 1%. E eu sempre gosto de colocar um pouquinho a mais. Eu gosto de trabalhar com 1,5%, às vezes até 2%. Por quê? Porque no momento que o nosso mestre de obra estiver executando, se ele cometer um erro, um equívocozinho aqui e acolá, a água realmente não ficar empoçada, porque 1% de inclinação é muito pouco. Então, eu sempre forço um pouquinho mais para não ter problema nesse sentido. Né? E aí a gente vai fazer uma conta. Eu peguei a maior distância ali que eu falei para vocês em Y, que é essa distância daqui até aqui, certo? Essa distância eu fiz ali, deu 4,50. Então, eu vou até colocar aqui para vocês, ó, 4,5, né? Aqui é o que eu falei para vocês, a minha inclinação, então, eu estou falando aqui de 0,015, que seria, né, ou seja, 1,5%. Para manter 1,5% de inclinação, a gente precisaria ter quase 7 centímetros, e obviamente a gente não vai colocar 6 centímetros e 8 milímetros, né? A gente vai colocar 7 centímetros, porque ninguém merece isso daí na obra. Então, a gente colocaria 7 centímetros na parte mais alta dessa camada de argamassa de regularização, para ela chegar
no zero ali no tubo de queda, tá? Então, seria nessa maior diagonal aí, que o Igor Isso, vai pegou, falando aí que eu vou colocando aqui isso. nessa maior diagonal, seria então exatamente isso. A parte, o quadrado de dentro, né, a argamassa de regularização, estaria a 7 centímetros acima da laje de concreto impermeabilizada, certo? E aí, vejam bem, esses 7 centímetros é justamente para a gente conseguir dar o caimento para o lugar certo, para a água ir para o ralo. Então, a gente tem que entender que para eu chegar em zero ali, com 1,5% de inclinação, essa camada começa em zero e sobe ali nessa fatia de pizza, nesse triângulo, sobe até 7 centímetros de altura. O que acontece? Agora está representado da maneira correta, se vocês observarem aí. Porque eu tenho, na verdade, outro detalhe importante, a gente achou o nível que tem que fazer, na verdade, é esse perímetro aqui, ele tem que estar mais alto, que é os 3,7, que a gente já calculou o nível, e o nível inferior, 3 metros, considerando que essa laje estaria aí a 2,95 metros, porque tem a argamassa de regularização, tem algumas coisinhas ali que é importante a gente ficar atento, tá? Então, o ponto mais baixo, a minha descida de água pluvial, estaria a 3 metros, e o ponto mais alto, 3,7 metros. E isso que é legal vocês entenderem. O importante é eu dar esses níveis para quem vai executar. O cara que vai executar, você viu, a gente já patinou um pouquinho aqui para fazer as contas, etc. Imagina o cara que está executando se ele precisar fazer essas contas. Né? Então, a gente precisa dar esses níveis, e aí isso está representado da forma correta. E só para vocês observarem, que agora o que acontece é o seguinte, ou seja, aquilo que eu falei que a inclinação, ela é muito mais acentuada nesse trecho do que no outro. Então, não dá para a gente utilizar aquele raciocínio que eu comentei com vocês de colocar 1% e deixar a coisa rolar. Então, essa é uma maneira certa, é uma maneira correta para a gente poder representar, e é assim que a gente faz nos projetos da gente. Bom, voltando aqui para o nosso exemplo, e isso é uma coisa legal vocês terem essa relação, esse arquivo, né, essa planta de cobertura. O que a gente fez aqui, ó, se vocês observarem, né, eu tenho as minhas piscinas, né, que são as minhas lajes, as minhas vigas invertidas. Aí eu vou entrar um pouquinho no mérito, só para vocês observarem por que a gente coloca sempre nas plantas, né, a indicação dos eixos, porque é onde a gente tem a percepção, né, ou seja, da relação dos vigamentos. Então, elas auxiliam a gente, as linhas de eixo, para a gente identificar onde a gente pode localizar os nossos pontos de descida de água pluvial sem uma interferência maior. Então, isso é bacana para vocês terem esse reflexo. O mesmo aconteceria, eu tenho no cruzamento dos meus eixos a localização dos pilares, que estão ali estabelecidos nesse trecho. Então, eu vou sempre trabalhar as minhas descidas de água pluvial para livrar das vigas, livrar dos pilares, e, quando for possível, ter uma descida vertical sem precisar fazer deslocamentos horizontais. Dá para fazer também, dá, não é um problema, mas se a gente puder evitar, e nesse caso a gente evitou. Se vocês observarem aqui, ó, eu tenho a indicação dos meus pontos de descida de água pluvial, que estão bem aqui, ó, as Na minhas planta projeções baixa. que a gente colocou ali, que elas estão descendo nesses trechos específicos. Então, nós colocamos, nós definimos, e aí, quando o engenheiro, o instalador pega, ele já sabe por onde vai passar, ele não tem dúvida, ele segue o projeto, para que, de repente, não aconteça uma coisa assim, ó, no projeto de vocês, aí, de repente, aparece um negócio assim, ó, Um aí pouco vocês estão louco. reclamando. Do tipo, pô, mas e aí, tal, não pode colocar. Pô, mas você que tem que trazer a solução, né? O cara não tem a obrigação de adivinhar. Então, é importante. Então, vocês vão observar que a gente está sempre colocando, está deslocado da linha de eixo, porque aqui embaixo também tem um vigamento, tá vendo? Então, a gente sempre fez de tal forma a livrar. E aí, essa questão que eu falei para vocês, não dá para ser no centro. Nem sempre dá para ser no centro, sobretudo quando a gente não tem forro. Esses tubos, a gente colocou um tubo de 75, por isso que a gente duplicou, inclusive, né? Porque a gente jogou ele nas paredes e tal, eram paredes pequenininhas, isso podia ser feito na época, hoje a gente nem faz mais isso. A casa não foi construída também. Eu evito, a gente sempre tenta evitar trabalhar com os tubos de 100, quando possível maior, para evitar problema Sim. nesse sentido. Mas a gente trabalhou com dois de 75, que a gente está falando de uma vazão de 150, né, que consegue dar vazão tranquilamente para essa área.
E uma coisa que eu acho que é importante, que a Su também colocou para vocês logo no início, que a altura tem a minha platibanda. Claro, ela vai ter a altura definida, evidentemente, em função das estruturas, mas também em função do que é necessário para você fazer a impermeabilização. Então, vocês vejam, aqui eu estou falando de 3,26, que já está mais alto em relação. Vocês vejam que aqui, em função da gárgula, que a minha distância é maior, aqui é 3,26, aqui é 3,20, porque essa distância é menor, essa distância é maior. Então, a gente tem essa diferença. Mas o que é importante vocês observarem é isso aqui. Eu estou falando de 3,20 nesse ponto mais alto, mas no topo da minha platibanda eu estou falando de 3,45. Ou seja, eu tenho espaço suficiente para mexer com a minha manta, para poder impermeabilizar e para as coisas poderem funcionar da melhor maneira possível. Então, a gente, inclusive, vai definir essa altura da platibanda para poder dar os arremates necessários para poder chegar numa solução legal. Então, a gente falou basicamente, né, ou seja, de 5 passos para a gente refletir um pouquinho sobre a questão das impermeabilizações, do sistema construtivo, né, dos tipos de impermeabilização que a gente tem que pensar, né, de que maneira a gente vai trabalhar nesse sentido. A quarta é a representação e a terceira eu esqueci qual é, porque eu estou ficando velho já. Mas a gente volta, né? A terceira está ali, ó. Pronto, é o Dimensionamento. dimensionamento, tá? Então, a gente está falando justamente isso, sistema construtivo, né, para a gente entender o tipo de impermeabilização, o dimensionamento, como representar, a maneira certa de representar, e aí, claro, os detalhes que são importantes, são esses detalhes de encontro, os detalhes que vão dar arremate no nosso conjunto. Aí eu trouxe alguns poucos detalhes para vocês verem, desse projeto que nós fizemos, o projeto lá do Estúdio MRGB, e aí tem um detalhe que eu já vou chamar a atenção para vocês de uma pequena sutileza. Se vocês me perguntarem aqui, ó, tem um chapim, né? Ou seja, na verdade a gente tem ali um rufozinho nas estruturas de concreto. Eu não queria colocar. Eu falei, cara, não fica legal, não fica bacana, não fica bonito. O concreto aparente ele é mais interessante, e tal. E aí, conversando com o construtor, que é um cara talentosíssimo, então eu falei, Igor, é melhor a gente colocar, você vai evitar problema, o concreto vai permanecer durante muito tempo intacto, limpo, bonito e vai envelhecer assim tranquilamente. Aí a gente topou fazer, colocou e realmente o resultado é incrível, né? Ou seja, está muito bem trabalhado nesse sentido. E a gente vai mostrar um pouquinho. Então a gente trouxe essas duas casas, né, para vocês verem o tipo. Uma, a gente tem um sistema misto, que a gente utilizou o sistema de concreto e aço, a laje steel deck, e aí a gente utilizou a poliureia, e esse é um sistema convencional, todo em concreto armado, que a gente utilizou, inclusive, alguns agregados aí, ou seja, o pênetro nas lajes, etc., e tudo mais. Aí é legal vocês observarem que tem um pequeno detalhezinho ali, ó, a gente tem a laje, na verdade, não é nem steel deck, foi bom ter visto o desenho, uma laje em painel treliçado, que a gente usou. E aí a gente tem aqui já a indicação da argamassa de regularização, cinza bem clarinho ali, e a impermeabilização em cima. E esse detalhezinho que vocês estão vendo aqui que a gente bolou. Nesse trecho, eu estou subindo só 7 centímetros. Eu fiz aquele cálculo que eu mostrei para vocês, e aí eu coloquei, acho que dá cerca de 7 centímetros e meio, que é essa distância que está aqui, por exemplo, deve estar aqui indicada nesse desenho. Então, aqui é uma argamassa de regularização, impermeabilização, e a gente mudou um pouco, inclusive, esse detalhe, né? Eu fiz uma cantoneira e depois eu vim com uma outra peça e recobri. Foi muito mais simples e discutindo com o construtor, ele deu essa sugestão, a gente achou mais interessante fazer dessa forma. E aí a gente está lá em cima da laje para vocês verem. Aqui já está impermeabilizado, ó. Isso aqui é a poliureia já pintado. Então vocês vejam que tem ali esse rufo que eu comentei com vocês de fora a fora, no topo da parede de concreto, lá em cima. Na beirada aqui, junto, a gente também colocou um rufozinho, ou seja, passou ali também um silicone, protegeu direitinho para justamente evitar essa quina. E aqui a gente tem aquele detalhe que eu mostrei para vocês ali, ó. É justamente esse detalhe e aqui o rufo lá em cima que a gente está compartilhando aí com vocês, para vocês terem uma ideia. E aqui é um outro detalhezinho que a gente trouxe de um piso elevado que a gente fez, a mesma história, argamassa de regularização, manta de impermeabilização,
A gente esqueceu de falar, normalmente, por sobre essa impermeabilização, tem uma manta de proteção mecânica para evitar que a manta seja danificada, e a gente fez alguns indicativos de solução dessas estruturas de impermeabilização. Aqui o cliente optou por um outro sistema que, na verdade, funciona, mas eu fico sempre um pouco reticente. Aqui são umas placas de concreto e aqui tem os pisos elevados, né? São esses macaquinhos que dão as alturas e são ajustados. E a impermeabilização está feita embaixo. Tem aqui não é agregado, eu esqueci o nome, enfim, é o Penetron que a gente usou no próprio concreto e tem também uma impermeabilização mais leve. E aí todas as estruturas dos pisos elevados e a impermeabilização do conjunto também. Espero que vocês tenham entendido como indicar, representar e, como bem disse a Suiene, o entendimento lógico, porquê disso, para a gente chegar nesse resultado. Então, para você que está seguindo a gente, tem um outro vídeo no nosso canal para vocês poderem acompanhar sobre lajes impermeabilizadas. Eu vou colocar o card aqui para vocês seguirem na sequência. Bom, galera, então acho que é isso. Espero que vocês tenham curtido, aproveitado esse conteúdo. Compartilha com os colegas, deixa um like aqui de vocês e a gente se vê na próxima terça-feira. Beijo grande, gente. Até próxima semana. Tchau, tchau.